É, qual foi um dos primeiros motivos que você queria se tornar um poeta? Eu não tive assim motivos, nem desejo de me tornar. Quando dei por mim, eu já estava simplesmente escrevendo poesia. Mas não acordei um dia e falei que hoje eu seria um poeta. Foi acontecendo naturalmente, mas primeiro lendo muita poesia, muitos livros, poetas, todos os tipos. E naturalmente, lentamente, eu fui escrevendo algumas poesias. Isso. Muitos poetas, eles normalmente têm assim, uma inspiração sobre algo que você vê algo, começa a escrever normalmente. Você é espontâneo? Eu também me alimento do cotidiano, como você está falando aí. Às vezes situações do dia a dia levam você a escrever, a reproduzir aquilo poeticamente. Não apenas só falando da própria pessoa, no caso, né? Não sendo só autobiográfico, mas também sendo de alguma maneira um espelho da sua época, né? Um espelho poético. Você já se inspirou em algum poeta clássico? Eu gosto de vários. Antero de Quental, Augusto dos Anjos, Castro Alves. Dos poetas contemporâneos, gosto muito de um poeta aqui da cidade, Jorge Boris. Gosto dos poetas também contemporâneos, de Mariane Anelli, que é uma poeta de São Paulo. E muitos outros que estão por aí escrevendo e publicando seus livros, além dos clássicos, né? O senhor já chegou a escrever algum livro? Eu já publiquei 13 livros, sendo alguns de poesia, um romance, um livro sobre divagações políticas e uma autobiografia, uma biografia de minha mãe. Esse livro que você publicou, qual foi o que o senhor assim, você teve mais apego, você teve assim, mais inspiração para isso? Cada um é um processo diferente, mas eu creio que o primeiro, que foi publicado em 2002, que foi um projeto de um querido professor meu, o professor Anchieta, ele talvez tenha sido o mais importante porque ali abriu caminhos para mim, me deu alternativas para que eu exercitasse a minha literatura, através daquele gesto daquele professor de editar um livro meu pela universidade, pela UFES, me deu perspectiva de vida literária. Assim, muitos poetas hoje, eles procuram ficar familiarizado isso com a poesia moderna. Uhum. O senhor normalmente faz poesias clássicas Eu escrevo como um homem de hoje, né, do meu tempo. Mesmo que se escreva um soneto, por exemplo, ele tem as marcas da linguagem de hoje, desse momento que nós estamos vivendo, né? Eu não sou anacrônico. As grandes escolas literárias, elas servem de bússolas, mas você deve marcar o seu tempo, né? Para o bem ou para o mal, deixar as marcas de hoje, desse momento que nós estamos vivendo. Eu gostaria de perguntar como foi a percussão. Eu gostei da voz. Como foi a percussão, no caso, no início da carreira do senhor, as primeiras poesias, como é que o público repercutiu, se gostaram, se não gostaram? Olha, o público leitor de poesia no Brasil, infelizmente, é bem pequeno mesmo, infelizmente. É quase uma tragédia isso. É sabido que a leitura, de modo geral, não é uma predileção da maior parte dos brasileiros. Então, geralmente, a literatura circula entre um número bem pequeno de leitores e de autores também.
Agora, o meu primeiro livro de poesia, ele foi importante para mim mesmo. A repercussão dele foi, digamos, zero. Tem que ser honesto, né? Intelectualmente. Não teve repercussão nenhuma. As pessoas não se interessaram tanto. Foi bom para mim, para o professor que editou, para a minha história pessoal. Mas eu sinto que, lentamente, a literatura tem ocupado mais espaços, né? Vem acontecendo saraus em todos os lugares. Por exemplo, quando eu vivia aqui em Santo Amaro, não tinha saraus. Era muito raro. Hoje tem um bocado de gente publica livros. Melhorou bastante, eu creio. A literatura está ocupando um espaço maior. As pessoas estão percebendo que a leitura é uma necessidade mesmo, não é só um prazer. Ela te conecta com o mundo, com as coisas que estão acontecendo, te leva informação, cultura, enfim, está melhorando. Mas a primeira repercussão foi isso. Ainda bem que eu não fiquei abatido e fui adiante. Também, como a gente está fazendo também esse projeto poeta, a gente também na escola a gente tem um projeto do sarau que a Gisele faz. Normalmente, sempre todo ano acontece. Só que esse ano também vai acontecer, vai ser no mês de setembro, a gente não sabe a data, mas quando chega mais próximo a gente pode se informar, caso você queira. Normalmente a gente faz aqui na praça. Eu estive no último, eu vi aqui o dia que aconteceu ali. Gisele é uma militante da poesia, da divulgação da poesia. Ela, de muito tempo, talvez seja a maior incentivadora dos escritores locais, né? São gerações e gerações de alunos dela que tem contato com os escritores da cidade, porque ela não desiste, né, dos projetos, ela vai em frente. Então ela é uma pessoa muito importante para as letras da cidade, ela é uma grande incentivadora e divulgadora. Ela divulga os clássicos e, paralelo aos clássicos, os escritores contemporâneos. Isso é muito bom, ela é uma professora valorosa. Eu gostaria de saber qual foi o benefício que teve a poesia na questão pessoal do senhor, na vida do senhor. Qual foi os ensinamentos? A poesia, ela te traz diversas possibilidades de você entender e refletir sobre você mesmo, sobre a sociedade. Te livra de ter uma visão sectária e única da vida, te oferece múltiplas possibilidades de histórias e não só de história, te leva a questionar o mundo por um viés mais lírico e mais independente também. Talvez seja a poesia de todas as vertentes literárias a única manifestação que te dá total liberdade de se colocar na sociedade, de pensar como as coisas estão acontecendo. Ela, de alguma forma, ela te dá caminhos e instrumentos para você ser o autor da sua própria liberdade. Eu queria perguntar também qual um poeta muito famoso que você indicaria pra gente. O poeta que eu indicaria para vocês, um que eu gosto muito, que faz muito sentido no dia de hoje, Augusto dos Anjos, por ele viveu só até os 30 anos e ser contundente, ter coragem de não seguir a multidão dos iguais. A literatura na época dele estava extremamente chata, insuportável, e ele levou uma maneira diferente de se posicionar diante a vida, diante as próprias circunstâncias. Então vale a pena refletir sobre a poesia de Augusto dos Anjos.